8. 13h05, de volta com o 12 em ponto 98. Daqui a pouquinho tem sorteio de um par de ingressos para a Arena das Dunas. Tem show com Fagner, com Chico César, com Elba Ramalho. Tá imperdível, viu, Túlio Lemos? Eu quero. Também quero. Mas hoje quem vai levar é o nosso internauta que interagir pelo canal do YouTube. Túlio Lemos, o PSTU oficializa a candidatura de Rosália Fernandes ao governo do estado. E é com ela que a gente conversa agora no 12 em ponto 98 ao vivo. Seja muito bem-vinda, Rosália. Boa tarde. Olá, boa tarde, Túlio, Ana Karina, e boa tarde os ouvintes do meio-dia em ponto da 98. O diretório do PSTU oficializou sábado agora, né? O seu nome, assistente social, Rosália Fernandes, 54 anos para disputar o governo do estado. Você que já tem, né, um trabalho, um histórico aí de luta, sindicalista, sempre à frente também de grandes movimentos aqui no estado, em defesa ali do servidor público, da educação, da saúde, enfim, são várias pautas, inclusive sociais também, que tem Rosália à frente. Por que, Rosália, esse ano você optou por ser candidata a governadora? Bom, a convenção ocorreu no dia 23 de agora passado, de julho. A discussão é porque a gente acha que o povo do Rio Grande do Norte tem que ter uma outra opção, de fato, que represente os interesses da classe trabalhadora e do povo pobre, que não seja, digamos assim, nem o governo que aí está e nem também os mesmos que se apresentam como novos, né, mas que na verdade já estiveram em governos ou que representa as famílias tradicionais e as elites aqui do estado. Agora, a governadora Fátima também tem sua trajetória política, né, com base no sindicalismo, também seguindo, né, a mesma trajetória, digamos assim, que você. Por que não apoiar Fátima Bezerra e se lançar candidata contra ela? A história de Fátima, a sua origem é inegável. Ela é de uma origem popular. Mas Fátima, ao longo da sua trajetória, ela mudou de lado. Fátima, ela vem tendo uma, que se diz, aliança, unidade, ou seja, com as oligarquias. Não é apenas agora na candidatura dela para governo. É claro que agora na candidatura para governo isso veio mais à tona, né? Onde ela faz uma unidade, inclusive com o MDB, onde em 2016 eles estavam chamando o MDB de golpistas, né? Porque tinha votado a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma. Inclusive o candidato a vice dela votou a favor do impeachment da Dilma. Inclusive esse foi o motivo, digamos assim, que a Fátima usou para a ruptura com o Robson, né? Que o PT estava dentro do governo Robson, né? O Robson de Faria, né? Digamos assim, era era a liderança do governo, tinha várias secretarias e rompeu com o governo Robson pelo motivo dele ter votado a favor do impeachment. E agora se alia com o que eles chamam de golpista, né? Que é com o vice, e também traz à tona o bolsonarista, o Carlos Eduardo, para ser o seu candidato ao Senado. O PT... Então ela não é mais ela é de origem popular, mas a sua história ela não representa os interesses da classe trabalhadora. Falando em trabalhador, perguntar justamente o seguinte: o PT no governo deixou de ser o partido dos trabalhadores? Sim, na nossa concepção, sim. Foi um governo que atacou os trabalhadores, né? Fátima Bezerra, inclusive, fez a reforma da Previdência em plena pandemia, sem discutir com os sindicatos, inclusive quais eram os pontos. Inclusive, a reforma da Previdência de Fátima, no que diz respeito ao desconto dos aposentados, ela é pior do que a de Bolsonaro, porque quem é servidor público do Estado, quem ganha a partir de R$ 3.501 reais, já se desconta para
para a Previdência. E a federal, ela respeita, ou seja, é a partir do teto do regime geral. Fátima, ela não tem um diálogo com os trabalhadores. Para poder os sindicatos, né, digamos assim, ter acesso, ter um diálogo, tem que ser na greve. É a partir das greves, entendeu, das lutas, que um exemplo claro foi agora, o Detran, a saúde, a própria educação, que a base passou por cima do sindicato e fez uma greve porque ela não queria cumprir o piso do Fundeb, que é uma lei. Então a senhora, como sindicalista, reprova a governadora sindicalista Fátima Bezerra? Sim, nós reprovamos o mandato da governadora, porque ela não foi um mandato que governou para a classe trabalhadora. Ela, inclusive, se colocou, porque assim, ela não atendeu aos interesses. E aí a gente já colocou alguns pontos, né? E também quais foram as medidas do governo Fátima para se diminuir a questão da fome aqui no estado? Né? Nenhuma. Nós aumentamos a fome aqui. Existe cerca de quase a metade da população do Rio Grande do Norte que está na linha da extrema pobreza. Qual foi a política que o governo teve para mitigar a fome? Não teve nenhuma. Pelo contrário, houve, como é que se diz, uma política no sentido de alterar a questão dos restaurantes populares, que hoje é mínimo, só existe 56 restaurantes populares no estado do Rio Grande do Norte. Não se criou nenhuma política de auxílio às pessoas que estão nesse, ou seja, quase metade, assim como também as vítimas das enchentes. Nós temos mais de 220 mil desempregados nesse estado. Qual é a política do governo do estado para isso? A senhora é da área da saúde também, né? Como assistente social, trabalhou muitos anos no Valfredo Gurgel. Trabalho lá. Trabalha no Valfredo Gurgel. Como é que a senhora vê o governo Fátima na área da saúde? Então, o Valfredo Gurgel é um espelho, né? É o maior hospital e lá é onde se vêem todas as demandas do interior. O governo Fátima, ela manteve a política, digamos assim, dos dois governos anteriores. O governo Rosalba, ela fechou hospitais, ela fechou serviços. O governo Robson fez a mesma coisa e a governadora Fátima Bezerra fez também a mesma coisa. O hospital de Canguaretama, o hospital Rui Pereira, inclusive a imprensa até noticiou a semana passada, fruto desse reflexo do fechamento do Rui Pereira, uma multidão de pessoas que estão aí, ou seja, que perderam membros, né, exatamente pela falta desse serviço. Assim como também desmontou alguns hospitais no interior. Nós da saúde tivemos que fazer atos e manifestações, não apenas em frente à casa, ou não apenas em frente aos hospitais, mas inclusive nós fomos para frente da casa da governadora em plena pandemia, para reivindicar EPIs, porque os equipamentos de proteção individual que a gente tinha era de péssima qualidade. Nós tivemos que lutar para não morrer. A governadora Fátima Bezerra não garantiu que os servidores da saúde do grupo de risco se afastassem do seu local de trabalho para poder não, como é que se diz, porque se perder, muitos continuaram, porque se afastasse, eles perdiam quase metade do seu salário. Rosália Fernandes, né, candidata do PSTU. Karina, você sabe o que é PSTU? Que representa a sigla? Esqueci. E aí, Rosália? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, não é isso? Uhum. A gente está falando exatamente em relação a essa questão que a discussão hoje, ela principalmente para a presidente da República, ela é uma discussão ideológica, né? Como é que o PSTU vê esse nível de discussão em que o Brasil está aí na discussão de esquerda e direita? E aí eu pergunto, né? A senhora acabou de dizer que Fátima Bezerra, por exemplo, se afastou dos trabalhadores, não governou para os trabalhadores. O ex-presidente Lula hoje segue também a ideologia partidária do Partido dos Trabalhadores?
O PT, ao longo da sua história, né, ele já mudou de lado há muito tempo. As alianças que o PT fez, que Lula fez, inclusive a primeira reforma da Previdência foi feita no governo Lula. Taxando os aposentados e inativos. Isso foi um motivo de ruptura que vários sindicatos no país inteiro romperam com a CUT, né, que é a central que é ligada ao PT. E aí, ou seja, por quê? Porque a unidade deles são com os empresários, a aliança são com os empresários e de se fazer as reformas que beneficiam os empresários, né? Aí veio a Dilma, que fez com o Temer, que também fez, que se diz, ataques, reforma da Previdência, a venda do pré-sal, as privatizações, a lei anti-terror, que inclusive quem fosse para a rua para fazer as mobilizações era preso, quer dizer, ainda existe, né, essa lei. Então, são governos que atacam os trabalhadores. Então, Lula e o PT há muito, e agora sua aliança com Alckmin. Alckmin é a mesma coisa, digamos assim, que a gente vê hoje o Henrique Eduardo Alves no PSB. Alckmin, ele roubava a merenda de criança em São Paulo. Ele mandou bater em professor. Foi responsável, ou seja, pela desocupação e, inclusive, mortes de pessoas no Pinheirinho, né? Que era que se diz, um assentamento que tinha lá, que se diz assentamento e ocupação. Então, assim, o PT, ao longo da sua história, vem com essa política. Nós, do PSTU, nós somos pelo fora Bolsonaro há muito tempo. Inclusive, em 2018, nós fizemos parte da campanha pelo Ele Não. E todas as mobilizações no país inteiro, aqui no estado, ou seja, a gente está na linha de frente, tanto o PSTU como a central sindical que a gente constrói, que é a CSP com lutas, a gente está na linha de frente pelo fora Bolsonaro, porque a gente entende que o Bolsonaro piorou a situação dos trabalhadores, no que diz respeito à fome, à miséria, ao desemprego, à violência policial, à violência às mulheres, aos indígenas, aos quilombolas, às mortes, porque ele prega isso, né? Então, nós somos anti-bolsonarista, né? Nós somos, ou seja, pelo fora Bolsonaro. Agora, a gente acha que não é o governo de Lula com a aliança, entendeu? Com os ricos, com os poderosos, com o Alckmin que vai estar resolvendo. Então, nós temos uma candidatura própria, que é a Vera Lúcia, né, que já foi candidata a presidente em 2018, é uma mulher negra, operária. Inclusive, ontem foi a convenção que referendou o nome dela e da indígena, né, Raquel Tremembé, que é do Maranhão. Rosália, e aqui no Rio Grande do Norte, o PSTU apresentou a sua candidatura. Você vai participar desse primeiro debate que vai ocorrer na Band, que o Stevenson Valentim, Fátima Bezerra, Fábio Dantas já confirmaram. E qual vai ser a sua linha de campanha, o que você pretende fazer caso seja eleita governadora? Então, o PSTU referendou a nossa candidatura, minha e da professora Socorro Ribeiro, que é uma mulher, né, negra, professora, do companheiro Dário Barbosa, né, para o Senado, né, é um único representante de fato que não é preso a nenhum desses outros aí e interesses, e também a gente tem candidatura a proporcional. Nós vamos participar do debate da Band, já participamos da primeira reunião, e nós achamos assim que é preciso ter uma mudança muito séria e radical no Rio Grande do Norte, no que diz respeito, principalmente, a questão da fome, né? Quase 500 mil de pessoas passando fome, isso não é brincadeira. Vamos admitir que Rosália seja eleita governadora no dia 2 de outubro e assumiria o governo em janeiro. Qual seria a sua principal medida, especialmente em relação a isso, essa questão da fome? Bom, a gente tem fome e desemprego e a questão da saúde, educação, mas a gente acha que, inclusive, a fome a fome e o desemprego é um dos motivos para que as pessoas vivam mais na violência, né? E, inclusive, doentes. Primeiro, a fome. Dobrar
a quantidade de restaurantes populares, que hoje é apenas 56 restaurantes. O governo Fátima reduziu a quantidade. Reduziu a quantidade e reduziu a quantidade também que se diz alimentação, né? Que isso é uma que a partir do momento que faz uma reforma para se adequar a quantidade de alimentação, então ela reduz, né? Então, 56 restaurantes populares, onde a gente tem 167 municípios e quase metade da população passa fome, isso é insuficiente. Então, a primeira medida é aumentar, dobrar essa quantidade, um auxílio emergencial de um salário mínimo para as pessoas que estão desempregadas. Isso são as medidas que se diz emergencial no que diz respeito à questão da fome, né? E ter, claro, uma política de desenvolvimento econômico, que com isso vai se gerar emprego e consequentemente, renda para os alimentos. Rosália, agora você fala que o PSTU tem uma candidatura própria à presidência da República, mas a gente tem visto que a eleição caminha para uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Um dos dois sendo eleito e você eleita governadora aqui no estado do Rio Grande do Norte, como é que você pretende manter essa relação com o governo federal? Olha, primeiro que o nosso governo, ele vai ser um governo que não vai ser um governo da Rosália, não vai ser um governo, ou seja, do PSTU. Quem vai estar governando com a gente é a classe trabalhadora organizada, são os movimentos, os sindicatos, os conselhos populares, né? Porque é necessário, ou seja, ter esse apoio onde as decisões, elas não são, ou seja, individuais da governadora ou da equipe que está ali assessorando. Essas decisões, elas têm que ser consultadas através de discussões, de reuniões, de plebiscitos e de consultas. Se a senhora ganhar a eleição, já tem o nome dos secretários de Saúde e Educação, por exemplo? Não, nós ainda não temos, né? Isso ainda é um outro passo, mas nós vamos também ouvir as representações desses movimentos. No caso, Karina perguntou sobre a relação institucional, no caso da senhora ser eleita. E no caso de não ser, vamos colocar duas hipóteses aqui. Na eleição nacional... eu queria mais uma em relação à relação institucional. Como é que seria a sua relação, por exemplo, com a Assembleia Legislativa? Porque a gente fala muito em governabilidade, né? Geralmente se fala, eu não quero fazer alianças com partidos e tal. Rosália faria uma aliança com o centrão da Assembleia? Jamais. E como é que fica a governabilidade? Como é que você pretende, né, ter governabilidade e ter essa relação institucional com o poder legislativo? Então, a gente sabe que as leis, elas existem, mas elas podem também deixar de existir. Não é um mandamento que foi lá escrito como os 10 mandamentos. Inclusive um exemplo, ou seja, a escravidão era uma lei e ela deixou de existir. Não é isso? Estava institucionalizada. Estava institucionalizada. Mas só quem pode fazer as leis deixarem de existir é o próprio poder legislativo. Sim, mas através do poder do povo. O poder do povo que tem mais poder do que um próprio governador e do que uma própria Assembleia. O povo pode botar e tirar governador, pode tirar e botar presidente, como inclusive já aconteceu em vários países. Então, o nosso governo, ele vai estar por trás dele, exatamente o poder popular, através dos conselhos. A gente fez isso agora em 2018, no finalzinho, quando o governo Robson enviou para a Assembleia um pacote de maldades que colocava inclusive o fim, para quem é servidor público sabe, o fim da paridade entre ativos e aposentados, a questão do fim do quinquênio, e a gente, através de todas as mobilizações, acontece o seguinte: nós impedimos dos deputados entrarem na Assembleia por uma semana. E por que não foi feito isso também para a reforma da Previdência, quando o governo Fátima taxou os inativos? Porque ela fez de forma covarde em plena reforma da Previdência, quando inclusive a população estava impedida até de sair de casa. Nós do Centro de Saúde fomos lá para a frente e também porque uma boa parte dos sindicatos davam sustentação ao governo Fátima. A gente sabe que inclusive vários
sindicalistas que são do PT foram para o governo. Rosália, o PSTU teve como fundo partidário em 2020, teve 30 mil reais. Em 2021 teve 26 mil. Você pensa qual é a quantidade de dinheiro que você vai gastar nessa eleição? Olha, a nossa eleição, a nossa campanha, ela é muito humilde, né? O PSTU é um partido que é financiado pelos próprios militantes. A gente não recebe dinheiro de empresário, nem de forma, como é que se diz, pelo CPF. Nós não queremos, né? Ele é financiado, somos nós mesmos que nos cotizamos, que pagamos as nossas finanças, e nós vamos estar fazendo a nossa campanha aqui no estado através de nossas próprias finanças, de amigos, de vaquinha virtual, venda de que se diz aportes de festas, enfim, vai ser dessa forma. No caso que eu estava concluindo aquela pergunta, ela tinha um outro sentido, era saber, a senhora já falou no caso de ganhar a eleição. No caso de, aqui no Rio Grande do Norte, segundo turno, passa Fátima e Stevenson, ou Fátima e Fábio Dantas, Rosália fica com quem? Ou Fátima e Cloriza, ou Fátima e um outro candidato. Não, nós vamos ter a mesma posição que nós tivemos. Quer dizer, nós ainda vamos estar discutindo isso, eu nem posso estar respondendo de forma assim, certa, mas em 2018 nós votamos e defendemos nulo no governo Fátima, porque a gente não via nenhuma diferença entre ela e Carlos Eduardo, assim como a gente não vê nenhuma diferença entre Fátima ou Stevenson ou Cloriza ou qualquer um outro. Agora, para presidente, em 2018, no segundo turno, nós votamos em Haddad. Por quê? Porque a gente entende que o bolsonarismo, entendeu? Ele é o pior do que pode existir. Então, entre Lula e Bolsonaro, se houver segundo turno, o PSTU vai falar de Lula? Provavelmente nós iremos de Lula para não... Alckmin. Lula e Alckmin, para não se votar, ou seja, para que não tenha a volta do Bolsonaro. Agora sim, a gente não discutiu isso. Isso é uma avaliação do que eu estou dizendo pelo que ocorreu em 2018. O que é que a senhora acha dos três principais candidatos ao Senado? Rogério Marinho, Carlos Eduardo e Rafael Mota. Olha, o Carlos Eduardo, vamos pelo bolsonarista Rogério Marinho. Ele é a pior espécie que se pode existir. Ele... Como assim? Ataca, porque ele é o inimigo dos trabalhadores. Ele ataca os trabalhadores. Então, assim, é o pior candidato que o governo poderia ter. Não que exista uma diferença entre ele e Carlos Eduardo. Eu coloco os dois no pé de igualdade, certo? Então, eu coloco Carlos Eduardo e o Rogério Marinho, para mim, são iguais, né? A única diferença do Rafael Mota é que ele é um reformista, mas que, inclusive, as posturas dele, enquanto é deputado na Assembleia, ele não votou contra os trabalhadores. Essa é a única diferença, certo? Porém, mesmo que a gente não tivesse a candidatura que nós temos, que é o Dário Barbosa, né, que é uma pessoa extremamente respeitada e séria, nós não iríamos votar em ninguém para o Senado se por acaso a gente não tivesse um candidato. 13h29. Rosália Fernandes, obrigada pela sua participação hoje aqui no 12 em ponto 98. Nós aqui em nome do PSTU agradecemos, né, essa oportunidade e esperamos voltar aqui novamente.